Eu não sei se é a Luana, tá aí, Luana? Ô, Boa Luana, tudo noite. bem? Boa noite, tudo Boa noite, bem? Luana. Bem, Tá esperando você chegar aí para nós continuar aqui. Ei, cheguei. Luana. Sumida no mapa, não deu notícia mais, Luana? Como que você Ai, tá? minha filha pegou dengue, minha mãe se machucou, tá andando de andador. Tá uma loucura, minha vida. Verdade. Nossa É, Senhora. tá Então, uma nós doideira. já estamos Ó, já, né? Já demos um passo enorme no curso aí. Falei, cadê a né? Luana? Aí depois eu vou ter que fazer uma reciclagem com você. A gente faz, a gente vê certinho, depois a gente faz, tá? Fica tranquilo. Aham. Esquenta a cabeça, não. Então, a gente conversou aí para fazer essa revisão hoje, né? Para até ia fazer à tarde, mas aí depois eu resolvi fazer à noite. Lembrei que você tá, né, sempre tem um compromisso durante o dia e poderia participar à noite. É, Aí preparei minha outra provinha também relacionada aí aos assuntos que a gente conversou esses dias no treinamento. Aí vou revisar esse e depois já passo o outro, que se vocês quiserem fazer também para dar uma estudada, é importante, eu acho. Acredito eu, entendeu? Sim, é importante. Mas Encerra obrigado as aí. coisas, Oi? porque às vezes, principalmente da minha parte, você não lê direito a questão e daí responde errado. Falta às vezes prestar um pouquinho mais de atenção, né? E ali, Isso. e concurso também é assim, sabe? Às vezes você vai prestar concurso, às vezes você acaba errando a questão por causa de falta de um pouquinho mais de atenção, né? E raciocínio, né? Tem que raciocinar Uhum. bastante. Aí, beleza. Eu vou ver se consigo aqui passar aqui o apostila. Deixa eu mudar aqui a apresentação, só um minuto. Vou deixar nisso aqui, ó. Tá aparecendo para vocês aí? Não, ainda não. Agora sim. Apareceu? Sim. Apareceu, Luana? Apareceu. Ah, beleza. Beleza. Avaliação de teste aqui do nosso curso de socorrista. Eu coloquei aqui umas perguntinhas, né, falando sobre mais para reanimação, né, abordagem, avaliação primária, né, avaliação inicial do paciente, tá? Coloquei aqui em PowerPoint para a gente poder passar aqui e revisar as perguntinhas, né, os testezinhos que a gente passou aqui para estudo, tá certo? Então, a gente sabe que as teorias hoje, a teoria, né, as revisões bibliográficas, né, os estudos hoje, a cada fase, cada época, né, cada tempo muda, né, com relação aos estudos aí, né, as pesquisas, né, que são publicadas, elas mudam aí as condutas, né, de atendimento, certo? E sempre nós que somos socorristas, né, vamos falar em questão de avaliação primária, avaliação inicial do paciente e as condutas que têm que ser prosseguidas na sequência após a abordagem, após a avaliação inicial de um paciente. E a gente temos hoje a abordagem com questão a parte ética e legal de cada profissional, né, na abordagem. Então é importante a gente considerar isso, certo? A parte de socorristas, né, socorristas não profissional da saúde, profissionais da saúde, sendo técnico de enfermagem, enfermeiros e médicos, né, que trabalham no serviço de urgência e emergência na área de APH, certo? Então, são um assunto muito abordado, muito falado hoje, a questão de reanimação cardiopulmonar, tá? Manobras de reanimações cardiopulmonar, tanto na criança quanto no adulto. E a gente temos os protocolos, né, que são inseridos, que são aplicados para a gente poder nortear e conduzir os atendimentos da melhor forma possível, né, nos atendimentos aí. E fazer com que todos os profissionais também tenham a mesma linha de raciocínio, né, na hora de aplicar as condutas diante da reanimação, certo? Então, a gente colocou aí a primeira questão, uma criança, reanimação da criança com 2 socorristas, né? Lembrando aí que a reanimação da criança, tendo com um profissional socorrista, suporte básico, falando em conduta de reanimação, suporte básico, né, que é um profissional técnico de enfermagem e um condutor, a gente vai falar com um profissional, segue uma conduta, e com 2 profissionais modifica essa conduta, né? Então, a resposta dessa questão aqui para a reanimação da criança
seja a criança menor de 1 ano, seja a criança maior de 1 ano de idade, né, que tem aquela fase de considerações para reanimação na abordagem inicial, a gente vai conduzir com as manobras de massagem e ventilação. Então, na criança maior de 1 ano de idade, né, que seria aí ou menor de 1 ano de idade, a conduta com 2 socorristas, 15 massagens para 2 ventilação, certo? Então, seria essa a resposta A, certo, Lídia? Sim. Essa você Sim. respondeu, acho que você acertou, eu não me lembro, certo? A Luana chegou a fazer o questionário, Não, Luana? essa eu errei. Errou? Ah, não Essa Não, acredito, não Lídia. sei, mas eu responderia 30/2. Ah, então, na criança 30%. tem uma regra, uma tabela, essa tabela ela é fixa, ela é uma tabela com considerações para manobras de reanimação em pediatria, certo? Então, essa tabela, se você for pesquisar lá, você vai achar ela. E nessa tabela ela fala, reanimação da criança com 1 profissional é 30/2, e com 2 profissionais ela é 15/2, tá? É a sequência de conduta de reanimação na abordagem inicial da criança, certo? Então, na conduta de reanimação em adulto é de um jeito, né? Na criança ela torna uma conduta diferente de reanimação aí, certo? Então, a gente vai considerar aí a conduta de reanimação com 2 profissional na abordagem inicial, 15/2. Seria 15 massagem e 2 ventilação, né, de resgate na abordagem inicial da criança, certo? Seja uma criança afogada, seja uma criança vítima de queimada, vítima de trauma, que seja uma criança em parada cardiorrespiratória, onde a gente deva fazer a manobra de reanimação cardiopulmonar, a gente vai trabalhar 15/2. Tranquilo, Luana? Sim. Tranquilo. Então, Eu erraria, mas tranquilo. Agora não vou errar mais. então, eu vou... Aqui não dá para mim grifar aqui, mas se quiser anotar aí, vocês anotem na folhinha sua, viu, Lídia? Não, eu já anotei. Beleza. Deixa eu passar aqui. A segunda, tá? A segunda, ela é uma questão falando aqui sobre afogamento, vítimas de afogamento. Em afogamento também, para quem vai estudar afogamento, a gente vai ter que lembrar certos detalhes na questões das condutas de início, né, do atendimento ao afogado. Então, a primeira coisa no atendimento ao afogado é a avaliação de cena. A avaliação de cena, a gente tem que ter recursos e materiais para atender esses pacientes se ele estiver no rio, estiver na água, né, estiver na margem do rio, né, estiver afogado ou estar em afogamento, na fase de afogamento, a gente vai ter que acionar o COBOM para fazer esse atendimento inicial. Então, esse é primeiro foco, né, a segurança de cena, que é o elo de sobrevivência que entra. Falando aí desse elo de sobrevivência, né, entra toda a parte de resgate e depois a conduta de manobra suporte básico de vida, a conduta de suporte básico de vida, que é a manobra de reanimação. Essas manobras de reanimação, a gente fala dos graus de afogamento, né? O grau de afogamento tem do grau 1 ao grau 6. Então, quem vai estudar também afogamento, lembre-se que pode cair em concurso, né, diante das condutas iniciais da vítima de afogado. Então, vamos ter que lembrar de segurança de cena, né? Lembrar da questão de prevenção do afogado, que é importante, o trabalho de prevenção em afogado, e depois essa tabela dos graus de afogamento. O afogamento, a conduta na abordagem inicial da vítima afogada, ela fala, por causa da vítima ter alto índice de afogamentos, né, com mortes, a causa principal sendo a hipóxia, né, o desenvolvimento da complicação do afogamento. Então, fala na literatura, na abordagem inicial, aplicar 5 ventilação de resgate, tá certo? Então, na abordagem inicial da vítima, a partir de retirar essa vítima da água, independente de qualquer situação, a gente realiza 5 ventilação de resgate, entendeu? Aí, diante dessa avaliação que a gente fez e aplicou essas 5 ventilação de resgate e a vítima não respondeu, a gente vai avaliar e vai identificar as condições gerais dessa vítima, certo? Como que ela está apresentando, se ela está em parada cardiorrespiratória ou se ela está em parada respiratória, certo? Então, se, por exemplo, eu tenho essa avaliação comigo
e eu defino a vítima em parada cardiorrespiratória, ela se encontra em grau 6, entendeu? E a parada cardiorrespiratória é o grau 6. Se a vítima se encontra em parada respiratória, ou melhor, uma vítima que tenha pulso, né, e que não respira, diante desses procedimentos, a gente tem uma vítima em parada respiratória, onde a conduta de reanimação seria ventilação, que é o grau 5. E a vítima com grau 4, né, é a vítima que respira com muita dificuldade, ela pode apresentar bastante espuma na boca, certo? Está inconsciente praticamente essa vítima de grau 4, e ela necessita de tratamento de vias aéreas, né? Que é a liberação de vias aéreas e ventilação com máscara. Então, e aquecimento da vítima. Então, vamos lembrar aí nessa questão 2 do grau de afogamento, e sempre quando eu for tratar grau 6 de afogamento, é a vítima comparada cardiorrespiratória. Então, eu teria que fazer o que nessa vítima? Aplicar massagem e ventilação, entendeu, Lídia? Sim, compressão positiva. É compressão positiva. Essa eu acertaria. Essa, né, você acertou, né? Então, fica muito confusa, né, essa questão de ventilar inicialmente. Até mesmo fala na literatura, no protocolo de reanimação de resgate aquático, ou melhor, manual de resgate aquático, é que fazer essa ventilação de resgate boca a boca inicialmente nos pacientes vítimas de afogado. Coisa que nas reanimações cardiopulmonar em adulto, né, não cita para leigos, né, fazermos esta ventilação boca a boca, né? No caso, se você não tiver material, recurso apropriado ali, em fazer essa ventilação boca a boca na vítima, né? E já no manual de resgate aquático ele fala, retirada da vítima, imediatamente fazer ventilação de resgate. 5 ventilação de resgate após retirada da água. Independente se ela esteja em parada, né? Tirou da água, realiza essa ventilação, não voltou, avalia, define, chama o apoio e inicia a manobra de reanimação, tá certo? Inicia com massagem e ventilação no grau 6. Então, a gente vai ficar atento aí com essa avaliação inicial com relação ao grau de afogamento, beleza? Então, a resposta 2 seria a E, beleza? Vamos lá, a 3, né? A 3, falando no grau de queimadura, né? Falando aqui das camadas da pele, falando aqui de cuidados com vítimas de queimados, né? A gente vai trabalhar aí no atendimento à vítima de queimadura. A gente tem os agentes causadores inicialmente, que vai melhor para começar no atendimento, a gente tem que pensar nos agentes causadores de queimadura, né? O que pode causar essas queimaduras. Segunda coisa, a gente tem que começar a pensar as camadas da pele, os tecidos da pele, né? Que envolve toda a estrutura da pele. E diante dessas camadas da pele, vai estar havendo as lesões, a queimadura dessas camadas, né? Por esses agentes causadores, entendeu? E na avaliação inicial, a gente vai avaliar se essa queimadura é de primeiro, segundo e terceiro grau, tá certo? Então, dentro dessas camadas, desses tecidos, né, de primeiro, segundo e terceiro grau que a gente vai avaliar, a gente vai lembrar que segue a primeira camada, a epiderme, né, a segunda camada, a derme, aí depois vem esse tecido subcutâneo, né, e tecidos ósseos, entendeu? Entre o tecido subcutâneo, né, entre a epiderme, temos a hipoderme também, né, que pode ser considerado tecido de hipoderme, certo? Então, a gente, lembrando aí a sequência da queimadura de segundo grau, a camada atingida é a epiderme e a derme, tá? Então, a pessoa pode responder que a derme e epiderme, não é a primeira camada a derme e a epiderme, a primeira camada é a epiderme e a derme, certo? Então, as queimaduras de segundo grau geralmente têm formações de bolhas, né? As queimaduras de segundo grau não é orientado a furar bolhas na hora da abordagem inicial. É muito importante a retirada de anéis, correntes, bijuterias imediatamente, porque pode haver edemas diante dessas queimaduras. E aí, conforme o tempo vai passando, vai aumentando esse edema, vai complicando aí o tratamento da vítima na sequência, né? E vamos lembrar dessas camadas da epiderme e da derme como sequência aí da queimadura de segundo grau. Tranquilo, Luanda? Essa eu não poderia nem errar, né? Eu apresentei um seminário de queimadura na sua aula, pelo amor de Deus, né?
É verdade, Luana, beleza, né? Foi perfeito lá a aulinha de queimadura que Muito você obrigada. apresentou. Opa, show de bola. Mas é bom que a gente está revisando e está relembrando, né? Sim, importante. Temos aí os tecidos da pele, temos a queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau, e lembrar os cuidados que temos que ter com cada grau de queimadura, tá certo? Isso é importante. Não esquecer dos cuidados iniciais aí, não passar pasta de dente, não passar por qualquer produto que não seja de conhecimento médico, né? O primeiro atendimento, curativo úmido no local, após exposição do tecido da pele. Curativo úmido mesmo com água corrente, tá certo? Eu não sei o que aconteceu, a Lídia saiu. Deve acontecer alguma coisa lá, caiu a internet. Deve ter caído alguma coisa. Mas vamos lá. A próxima aqui. Aqui também, só a Lídia voltou. Aqui falando aqui da vítima de queimadura de tronco anterior e posterior, tá? Tem a porcentagem do corpo atingida em, né? Então, quando se vai atender um paciente vítima de queimados, a gente calcula a porcentagem da área atingida do corpo. Para todos os socorristas que vai trabalhar no resgate, é bom ter uma colinha na prancheta, né, Lídia? Para poder, na hora que atender a vítima, você passar para o médico a porcentagem da área do corpo atingida, né? Eu Sim. coloquei aqui região de tronco anterior e posterior, então é a frente e atrás do tronco, né? Então, se na frente tem 18%, atrás também tem 18%. Sim. Ai, ficou mudo. Também não Então, ouço somando ele 18 não, por 18 Lídia. dá quanto? Agora voltou. Oi? Ficou Voltou mudo. agora. Ficou mudo? Voltou agora. Isso. Você não estava me ouvindo? É que deu internet baixa aqui. Então, estava... Escutamos até você falar que se na frente é 18, atrás também é 18, portanto 36. 36%. Então, Lídia, a porcentagem da área do corpo atingida, ela equivale à região do corpo, né, que você vai avaliar. Então, se eu tenho a perna, se eu tenho o braço, se eu tenho a face, a gente vai ter que lembrar da tabela, né, as divisões que envolve a tabela aí, certo? Então, membros inferior equivale aí no caso, 18%, né? A região do braço, 9%, né? A região genital, 1%. Na criança, as pernas, 13,5%, né? Na criança, comparando com a do adulto, muda, né? No adulto equivale a 9%, na criança equivale a 18% na cabeça. Então, isso aí cai bastante em concurso, tá? Cai bastante em concurso. Acho que é só a cabeça e a perna, né? Na criança que é diferente, né? Que muda, que modifica, entendeu? É a cabeça e a perna, isso mesmo. Então, em concurso, se chegar a ter perguntinhas relacionadas à porcentagem da área atingida, é bom você saber essa soma aí para poder responder, tá? Sim. Certo? Então, vamos lá. É uma tabela fixa também, viu? Não muda, sabe? A gente vai estar seguindo essa tabela aí para poder estar passando para o médico a porcentagem da área do corpo, a porcentagem da área do corpo atingida, até mesmo para o médico saber a gravidade da queimadura, certo? É muito importante também passar qual região que está sendo, né, que foi atingida. Se é face, é tronco anterior, né, região genitais, né, para que o médico possa conduzir melhor esse atendimento aí, tá certo? Sim. Então, a resposta é a letra B. Vamos para lá, vamos para a próxima. Aqui também atualmente, falando, né, sobre métodos de controle de hemorragia. A gente vai trabalhar no atendimento, falando em controle de hemorragia, atualmente é compressivo. A gente já conversou bastante sobre isso. Então, a princípio, seja qualquer forma de hemorragia, é compressivo no local. E essa compressão deve durar e prevalecer aí de 3 a 4 minutos, até no máximo 10 minutos, dependendo, né, a necessidade para a contenção da compressão no local para a contenção dessa hemorragia. Caso eu tenha uma hemorragia exsanguinante, que eu realize esse compressivo inicial e não consiga conter essa hemorragia, eu posso até pensar num torniquete de uma vítima grave aí, de uma amputação, de uma lesão com exsanguinantes, em realizar o torniquete na vítima, tá? Então, a gente está seguindo o PHTLS 2020, falando aí sobre curativo compressivo
e torniquete se necessário. Não é para chegar nas vítimas e já ir fazendo torniquete de imediato nos pacientes com grandes hemorragias, certo? Então, a gente vai avaliar aí através do X, ABCDE na abordagem inicial. O X entra a questão de controle de grandes hemorragias sanguinantes. Antigamente, outros livros do PHTLS citava a elevação do membro, citava no livro a compressão em ponto arterial como método de controle da hemorragia. Atualmente, dizem que não é comprovado cientificamente mais esses métodos de controles, né? Citando aí somente o compressivo e o torniquete, se necessário, tá bom? Então, seria até todo mundo também já sabe. Então, seria a letra A a resposta. Tranquilo, Lídia? Sim. Deixa eu passar de novo aqui. Vamos lá. Sobre a abordagem inicial da criança de 3 anos com possível parada cardiorrespiratória. Sobre a abordagem, a aferição de pulso na criança de 3 anos, né, de idade, com possível parada cardiorrespiratória. Então, na abordagem inicial, que eu suspeito de uma possível parada cardiorrespiratória, eu vou ter que avaliar essa criança, tá? Então, para a gente lembrar bem, a criança, na abordagem inicial, a gente considera a criança menor de 1 ano e maior de 1 ano. Então, a criança menor de 1 ano é aferição de pulso braquial, né, ou femoral. E na criança maior de 1 ano, a aferição de pulso é carotídeo, a mesma do que do adulto, tá? Por 5 a 10 segundos. Então, a criança tem 3 anos de idade, aferição de pulso, a resposta C. Essa Tá? eu errei. Errou, Lixe. Então, a gente Eu precisa errei. estudar, Eu não precisamos Essa sabia. estudar. idade aqui, Oi? eu Cortou a voz da Lídia. Eu não sabia que tinha confundi. diferença de crianças menores de 3 anos. Eu acertaria que era aferição carotídeo, mas eu achei que era para todos o Não, carotídeo. Porque, tipo, ela está em parada cardiorrespiratória, então diminui o pulso. Então, eu então, achei que não conseguia nem braquial nem radial. na verdade, eu coloquei aqui uma possível parada, né? Então, para mim, na abordagem inicial, como possível parada, tem que fazer uma avaliação, né? Aí Ah, tá. entra a avaliação de pulso. Então, em todas as situações que a criança esteja desacordada, que eu suspeito de uma PCR, eu vou Uhum. avaliar pulso. Então, na criança menor de 1 ano, a literatura coloca, né? Avaliação de pulso braquial. Se for uma criança acima de 1 ano, a aferição de pulso é carotídeo, tá? Então, ela modifica. Mas também, Luana, é questão de literatura, viu? Na hora da emergência, ali na hora, a equipe, né, ela pode usar o estetoscópio para verificar o batimento Eu iria cardíaco, direto, independente da idade da criança, eu iria direto no carotídeo. no carotídeo, mas não é, tá? É na menor de 1 ano, por questões de concurso, Não, mas ela... é isso que eu ia falar, mas é bom saber, porque, tipo, na hora do concurso, o cara não vai querer saber o que eu vou fazer, né? Ele Não, quer não, ele saber vai... o que a literatura fala, né? que a literatura fala. A gente tem É. que pegar firme em cima disso aí, entendeu? E outra coisa também que a gente tem que lembrar aqui, né? A gente falou bastante aqui para trás sobre as condutas, né? A pessoa leiga, né? A pessoa leiga não vai entender, o socorrista que não é de profissional da saúde, ele não vai entender pulso braquial e carotídeo, né? Então, a pessoa leiga, quando aborda uma vítima que esteja irresponsiva, que não esteja respirando, ela não faz verificação de pulso, sabe? Ela faz, a criança não respira, não responde, não respira, aciona a emergência e inicia a massagem cardíaca. Então, só entra mesmo essa questão de avaliação de pulso para os profissionais da saúde, entendeu? Então, Então, quando é bebê, realmente é braquial. É que eu fiquei pensando que é menor de 1 ano, Lídia. Menor de 1 ano. Menor de 1 menor de ano. 1 ano. Uhum. Menor de 1 ano. Essa aí é protocolo, viu? Protocolo de reanimação. Na verdade, a literatura, ela pontua isso aí para que todos sigam essa linha de raciocínio, né? Como a gente falou, para que todos trabalhem na mesma linha né? De conduta, entendeu? Sim. E também que a gente tem uma base para estudar, né? A gente tem que estudar para a gente poder responder as perguntas em concurso. Mesma coisa que a Luana falou. Não interessa, né, na hora ali, o que o concurso vai ser colocado é o que está na literatura. E às vezes vai cair todas essas opções para você responder lá e você não vai conseguir responder se você não souber, entendeu? Você vai Sim. ficar confuso aí.
Vamos lá. Aqui, ó, sobre a reanimação em adulto, né? Aqui também todos sabem que a resposta da 7 é a B. Então, a gente, a partir que você abordou uma vítima, a gente vai Essa não iniciar. tem Não tem como não saber, né, Lídia? isso, não. Errar isso daí podia largar. Podia abandonar a profissão, né? Ei, Lídia. Mas tem gente que erra, viu? Tem gente que erra. Mas então, vamos lembrar um pouquinho da manobra de reanimação aí, né? Só para revisar aqui. Todos os pacientes na abordagem inicial que estejam em PCR vai realizar a manobra de reanimação cardiopulmonar. Aí entra as questões e considerações para reanimação, né? Então, temos massagem e ventilação e o DEA, né? A massagem, ela vai ser iniciada a partir que identificou a PCR, já deve ser iniciada. Então, aciona a emergência, aciona a equipe de emergência, aciona, né? E você vai iniciar com massagem. Então, enquanto o colega iniciou com a massagem, o outro colega vai estar providenciando um suporte de oxigenoterapia. A princípio, enquanto se está em dois, por exemplo, trabalhando, vou ter que pensar em massagem, ventilação e DEA. E a princípio ali seria massagem e desfibrilação para depois ventilação, entendeu? Então, a gente começa a massagem, o colega providencia o DEA, instala o DEA, né? Vai instalar o DEA, vai ser avaliado o ritmo de PCR com a instalação do DEA e verificação de choque. Após a instalação do DEA, aí você já vai estar providenciando a ventilação para trabalhar em sequência, né? Em ritmo de massagem e ventilação, certo? Então, seria 30 massagem e 2 ventilação. Isso é conduta suporte básico, né? Enquanto o paciente não seja entubado, certo? A partir que o paciente passe a ser entubado, né? Ou deixa de ser uma via aérea básica, a manobra de massagem e ventilação modifica. Em vez de ser 30 por 2, é de 100 a 120 massagens por minuto e de 3 em 6 segundos uma ventilação da outra, certo? Então, isso é um protocolo de reanimação suporte avançado. Então, vamos lembrar aí que conduta, suporte básico de vida, vamos respeitar a sequência 30 por 2. Vamos supor que a Lídia está trabalhando com o condutor na pista, na rodovia. E aí pegamos uma PCR. A princípio, a abordagem inicial, vítima inconsciente, não respira, verifica pulso, não tem pulso, PCR. Condutor, prepara o DEA para mim. Vamos fazer massagem cardíaca. Prepara o paciente começar a massagem e alguém vai preparar o DEA. Né? E aí, assim que chegou o DEA, vai ser instalado o DEA, para a massagem, instala o DEA. O DEA analisa o ritmo, vai ser dizer que vai ser choque indicado ou não indicado, na sequência que você vai entrar 30 massagens dos ventilação, 30 massagens dos ventilação, entendeu? Se você na hora começa a fazer a manobra de reanimação e foca vias aéreas e massagem, você esquece do DEA, né? E o DEA, a princípio, né, dependendo da causa clínica da parada, ela é prioridade, tá? Principalmente em emergência cardiovascular, tá bom? Então, a resposta seria a B. Oi? A próxima aqui. Vamos lá. Então, aqui falando sobre o DEA, né? Então, o DEA é um desfibrilador externo automático. Ele pode ser usado em pediatria e em adultos, né? Tanto na criança quanto em adulto. Então, eu coloquei umas informações aqui e exceto. Então, é recomendado e o que não é recomendado. Então, são 4 alternativas, 3 recomendada e 1 que não é recomendado. Então, primeiramente eu coloquei secar a pele da criança se estiver molhada, então é certo, correto. Então, toda vez que vou pensar em instalar o DEA, se a criança estiver afogada e tiver com o peito molhado, a gente vai secar só o peito da criança. Então, a gente vai secar o peito da criança se ela estiver molhada. Somente instalar o DEA em criança maior de 1 ano de idade. Então, essa informação não procede. Tá? Então, se eu estou falando em exceto, então a resposta da pergunta 8 seria a B. Somente instalar o DEA em criança maior de 1 ano de idade. Não é. A criança, a gente só não vai instalar o DEA na criança menos de 4 quilos, que na verdade 4 quilos é um recém-nascido. Entendeu, Lídia? Isso está na literatura. Então, se eu atender uma criança vamos supor lá, de 8 meses de idade, quanto quilo pesa uma criança de 8 meses? Ela vai pesar mais ou menos aí uns 8 quilos. Acho que até mais, viu? Uns 10 quilos, acho, viu?
uma criança de 8 meses. Então, a pergunta não é correta. Então, essa alternativa, essa opção, ela é errada. Então, o exceto seria ela aqui, entendeu? Então, ó, instalar paz pediátrica se criança menor de 8 anos ou menor de 25 quilos. Essa informação já é correta. Na literatura, ele fala sobre a instalação do DEA em pediatria se a criança tiver menos de 8 anos de idade ou se ela for menor de 25 quilos. Tem algumas literaturas, Luanda e Lídia, algumas não, né? Tem literatura que fala sobre o desfibrilador na criança, a aplicação das pás de desfibrilação na criança manual. A paz de desfibrilação que o médico vai usar para avaliar o ritmo da PCR na abordagem inicial, ela é modificada. Se ele estava a paz adulta, ela fica a paz pediátrica. Então, quando a criança tem menor de 10 quilos, eu mudo essa paz adulto e deixo a paz pediátrica, entendeu? Então, é diferente. Às vezes, as pessoas acabam confundindo essas informações da paz, né, manual do desfibrilador com a paz do DEA, tá? E quando se fala em DEA, a gente vai instalar na criança menor de 8 anos, né, ou menor de 25 quilos. Então, se não haver paz pediátrica, manter ou instalar paz adulta. Então, se não tiver paz pediátrica, a gente pode instalar a paz adulta, manter a paz adulta mesmo na criança. É melhor ter do que não ter nada, fala isso na literatura. O DEA identifica os ritmos de PCR com indicação de choque ou não indicação de choque, é verdadeiro. Então, o DEA vai identificar quais são os ritmos de choque. A ESP, né? Não, melhor. Quais são os ritmos de PCR, tá? A ESP, né? A sistolia, né? Então, são os dois ritmos com não indicação de choque. Aí temos fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, que já é um ritmo com indicação de choque. Então, o DEA vai avaliar esses 4 ritmos de PCR. E ele vai dizer se é choque indicado ou não, tá? Aqui, ó, sobre o uso do DEA em adultos. Essa eu né? ia errar. Você ia errar essa 1? A 8? Eu ia responder a D. Eu não sabia que podia usar para adulto em criança. Então, pode usar. Se não tiver a paz pediátrica, podemos usar a paz adulta mesmo, viu, Luana? E a informação que tem na literatura que é importante para nível de concurso, viu? Se você for fazer prova de concurso, você acabaria errando. Né? E é na hora ali, e também na hora da emergência, vocês não vão ter certamente, corretamente, o peso e a idade da criança para a instalação da paz do DEA. Isso é dados da literatura, tá? Na hora você chega, bate o olho na criança e calcula, ó, menos de 25 quilos, menos aproximado 20 quilos, paz pediátrica. Quantos anos a criança tem? Tem 7 quilos. Se tiver uma mãe para falar a idade, beleza, e se a mãe não está presente? Ou se a mãe também não fala, né? A gente vai ter que imaginar essa mudança aí, né? Imaginar a idade para a mudança da paz pediátrica, tá? Então, a resposta aqui, ela é a B, tá? A criança maior de 1 ano, menor de 1 ano, ela pode ser instalada o DEA. Vamos lá. A próxima aqui. Sobre o DEA, né? O DEA avalia os 4 ritmos de parada de PCR. Então, se o médico fosse usar a paz do desfibrilador manual, ele ia fazer a avaliação dos 4 ritmos de PCR. O DEA faz automaticamente esses 4 ritmos. Se o DEA identificar ritmo de choque, né? Ele vai estar avaliando um ritmo de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Se ele avaliou e identificou o ritmo de choque, a vítima está apresentando, né, esses 2 ritmos ali na PCR, e a chance de sobrevivência é bem maior do que um ritmo de AESP ou assistolia. Então, a gente vai estar investindo, né, a gente vai estar tratando ali o paciente com todos os cuidados, com as manobras de reanimação, para tentar a reversão da PCR. Então, a resposta dessa questão 9 seria a C, tá? Certo, Lídia? Acertou essa também? Oi? Acertei. Acertou, então. Então, é uma pergunta importante para nós socorristas, né, técnicos de enfermagem. Ela é um pouco puxada, né, para a questão do técnico saber isso aí, mas é importante saber porque a gente trabalha muito com o uso do DEA e saber por que o DEA fala choque indicado ou não indicado, né? Tá certo? Então, aqui tem opções aqui abaixo. A sistolia e taquicardia ventricular sem pulso. Não é. A ESP e a sistolia. Também não é, tá? Vamos lá. Criança de engasgo, né? A gente vai lembrar aí, criança engasgada,
de imediato a gente vai ter que realizar a manobra de desengasgo, a manobra de Heimlich, né? Que é aplicar 5 golpes no dorso da criança. Se a criança não volta e não respira e não chora, realizar 5 compressão torácica. Então, a gente vai alternadamente realizar 5 compressão torácica e 5 golpes no dorso, melhor, ou 5 golpes no dorso e 5 compressões torácicas alternado aí, certo? Então, seria a resposta B, a 10 aí. Sim, Tranquilo, Lídia? tranquilo. Então, sobre a... Eu fiz uma questão agora no próximo questionário que eu passei aqui, vou passar ainda, né, que não passei ainda. E aí coloquei lá sobre o DEA também, a questão do uso do marca-passo, viu? Eu instalo o DEA nos pacientes que usam marca-passo ou não, né? A gente vai usar o DEA nos pacientes que usam marca-passo, só que a gente não coloca o DEA, a paz do DEA sobre a pilha do marca-passo. Fica Então, abaixo, né? a gente coloca ao lado, né, do marca-passo. É importante a gente lembrar que temos que fazer a palpação, né, no peito da vítima na hora de colocar, para você ver se não tem, né, a marca ali do marca-passo, né, a região que está ali, né, posicionado o marca-passo. Se você observar que tem marca-passo, você coloca do lado e deixa o DEA avaliar e ver se vai estar com indicação de choque ou não, certo? Então, essas 10 questões aí, não sei se alguém tirou 10 ou não tirou, mas é simples, né? Uma pergunta básica praticamente, para quem vai trabalhar aí na ambulância aí de resgate. É importante saber essas questões aí, entendeu, Lídia? Sim. Acho que vocês querem complementar, perguntar alguma coisa? Ou Luana, ou Lídia? Na verdade, eu acho que eu vou precisar ter umas aulas sobre o DEA, porque eu ia errar todas. Sério, Luana? As outras foi tranquilo, acertaria todas, mas a do DEA eu erraria Então, as 10. eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma aula agora sobre, a gente vai fazer, na aula agora entra emergências clínicas, né? Emergências clínicas e parada, sabe? Aí eu vou fazer umas aulinhas online aqui com vocês, falando um dia de parada, né? E outro dia falando só do DEA separado, entendeu? Aí, para não ficar muito pesado, né? Então é importante a gente falar um dia só do DEA separado, os cuidados do DEA no adulto e na criança, entendeu? Então, essa mudança, né? De diferença aí com relação ao uso aí da criança e no adulto, é importante saber, entendeu? Eu preciso estudar mais sobre criança, bebê, porque eu quase não tenho, graças a Deus, ainda não tive muito, não tenho contato, não tive ainda, assim, porque, assim, de adulta a gente fica mais informado, mas de criança eu tenho bastante dificuldade. Viu, Lídia? Um detalhe importante, é importante falar para você que se você tem essas informações, seja de aula online, seja dos cursos que a gente fez, que a gente está fazendo, na hora que você for atender, a informação que vai entrar na sua mente é importante para te direcionar você a fazer a conduta mais correta, entendeu? Então, para você não ficar na dúvida na hora, sabe? E essas aulinhas, assim, para quem quer trabalhar ou que está trabalhando e queira fazer trabalhar da forma mais correta, é muito importante, entendeu? Então, vamos supor que a Luana não lembrava do DEA, né, na criança, com relação ao uso do DEA na criança. Se chega na hora de usar o DEA, ela vai ficar na dúvida, né? Se usa ou não usa, né? Às vezes se tem a paz pediátrica, se não tem paz pediátrica, como que eu vou fazer? Vamos supor a questão do marca-passo no adulto. Eu uso ou não uso o DEA, né? Na vítima que usa marca-passo. Então, são informações que se você souber que pode usar, você faz tranquilamente na hora, né? Isso te dá tranquilidade para você, entendeu? Então, para a gente não ficar muito perdido na hora do atendimento. Eu vejo meu ponto de vista é esse. E também não adianta ficar se apegando muito com teorias muito complicadas, sabe? Querer estudar muito aprofundado nisso aí. Porque, na verdade, acaba tirando o seu tempo e, às vezes, você querendo invadir um pouco muito além da informação do que é necessário, entendeu? Que acaba te confundindo muitas das vezes, entendeu? Então, se apegue bem no básico mesmo, o que vai te conduzir você na hora do atendimento inicial, para você responder lá na frente, entendeu? Ter segurança naquilo que você está fazendo. Uhum. Então,
Eu já atendi várias crianças, vários atendimentos com criança, e eu acho que, graças a Deus, teve umas ocorrências que talvez não foi das melhores, mas teve ocorrências que foram bem sucedidas, né? Com relação ao que a gente realizou com as manobras e condutas. Eu tenho realizado bastante treinamentos também na rede aí, para os profissionais da saúde, e a gente percebe que a maioria das dificuldades que os profissionais enfrentam é com crianças mesmo, como você está falando aí, né? E às vezes é É, falta de estudar mesmo, relembrar, revisar, para que na hora que chegar não ficar muito perdido, não é ficar com perdido, ficar com medo, ficar, né, não, é perdida mesmo, né? é isso. Ficar, não Uhum. ficar ali na hora batendo cabeça, né? Entendeu? Isso. Então, Uma pergunta. oi, Luana. Quando vai usar o DEA, aí vamos supor, é um acidente, daí a mulher tá lá com o sutiã que tem metal, tem a calça jeans que tem metal, aí você vai usar o DEA, ele não interfere em nada no metal. Ou Não, interfere? na literatura, ele só orienta você tirar correntes, né? Vamos supor, se tiver com corrente no pescoço, relógio, essas coisas, ele orienta a retirar. Mas na hora da emergência, se caso, por exemplo, tenha um sutiã que tem, a gente vai ter que cortar o sutiã para abrir ele para a gente poder posicionar. Isso aí não vai ter como a gente Entendi. ficar preservando isso na hora. Agora, ao Certo. nível de tirar uma calça, se tem alguma parte de metal na calça ou cinta, não vai dar tempo de retirar, viu, Luana? Então, a Tá. gente vai ter que lembrar bem o que se torna mais prioridade naquele atendimento. A gente vai lembrar que é a massagem cardíaca, a instalação do DEA ela é super importante, certo? E na hora, a partir que você instalou o DEA, identificou o ritmo de PCR, fazer uma boa manobra de conduta com relação à massagem e ventilação. Então, aplicar a técnica EC corretamente, é posicionar as vias aéreas corretamente, é saber se as vias aéreas estão pérvias, se não tem secreção, se ela não tem vômito, né? Não tem que está obstruindo essas vias aéreas, se a vítima não usa prótese dentária. Então, tudo isso são fatores que vai modificar a conduta da manobra de reanimação, que vai dar um retorno melhor, uma recuperação melhor para o paciente. Então, a gente tem que focar isso na hora. Então, e lembrar que é prioridade, entendeu? E naquele momento, se você for considerar para quem trabalha em dois no atendimento, duas pessoas que entendem, vamos falar assim, fazer massagem, instalar o DEA e fazer ventilação, já é muita coisa. Já é assim, já é extremamente um serviço que vai sobrecarregar você naquele momento, entendeu? Então é importante você focar nessas condutas simples e básicas, né, desses termos da massagem, ventilação e o DEA e fazer bem corretamente. E não ficar se apegando muito com os detalhes na hora da conduta ali de reanimação, até mesmo você falar em cervical. Se eu falar no colar cervical, é orientada a estabilização cervical de uma vítima de trauma, por exemplo. Mas a prioridade não é a cervical naquele momento. Você acha que eu vou ficar priorizando colocar colar na vítima, preocupando com o cervical da vítima, sendo que o que está causando maior complicação para o paciente é a falta do batimento cardíaco, né? É a insuficiência do batimento cardíaco, entendeu? Então, eu tenho que trabalhar com as prioridades, né? Sempre procurar prioridade. O que é prioridade naquele atendimento? Entendeu? Então, a cervical mata, complica, né? Pode causar uma sequela importante no paciente, se não for bem sucedido no atendimento ali. Mas lembrar que se eu ficar perdendo tempo com cervical, ou se eu ficar perdendo tempo em retirar melhor, os metais da vítima, né? Diante de toda a vítima, eu perdo tempo na manobra de reanimação, entendeu? Então, é interessante, fala na literatura, né, de tirar correntes, tirar adornos, né, da vítima, que está citando como um fator importante aí. Agora, se eu for pensar em retirar todos esses metais que estão no corpo todo da vítima, na calça, isso talvez eu não consiga, entendeu, Luana? Eu acredito que não vai conseguir, não, tá? Entendi. Não vai dar não vai Eu dar achei nem que de tempo. repente podia dar alguma interferência ou dar algum tipo, sei lá, algum tipo de queimadura no paciente, por isso que eu perguntei. Não, não, na verdade, eu não tenho lido na literatura essa fala, assim, esse comentário, assim, de complicação com esses metais que estão, né, além das correntes e adornos, né, que fala que é relógios, bijuteria, essas coisas.
Então, eu só estou comentando com você assim que eu acho assim que se você for tentar trabalhar com todos esses detalhes na vítima, eu vou perder tempo na manobra de reanimação, que é o mais importante, massagem e até mesmo a instalação do DEA. Eu procuraria tirar a corrente, principalmente, nem tanto o relógio, se eu falar bem a verdade para você. Fala que é importante tirar o relógio, né? Mas eu ia preocupar mais com a corrente, que está mais próxima ali da paz ali do lado, entendeu? Então, seria isso. Mas eu não tenho visto falar na literatura, não, viu? Que se queima a pele se eu tirar os demais metais aí da vítima, entendeu? Não lembro. Entendi. É, Muito obrigada. nada. Mais alguma coisa, Lídia? Algum detalhe? Não, obrigada. Tranquilo. Tranquilo. Depois eu vou passar na. Eu já passei a resposta durante o dia. O pessoal aí também Não, tá. você passou. Oi? Isso. Não, tá tranquilo. Tirou umas dúvidas e tá joia. E vamos que vamos, né, Lídia? Vamos que vamos. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Então, amanhã eu vou passar já no grupo ali para vocês. Depois vocês senta lá de dia. Amanhã tá tranquilo, de boa. Dá uma lida com calma, entendeu? Sim. Dá uma revisada. Aí depois Tudo bem. depois a gente faz uma revisão de novo aqui. Tá joia. Aí, já deu 1 hora de conversa também, já quase aqui. Isso, Beleza, obrigada. então. Ô, Luanda. Cadê a Estou Luanda? aqui. Tá me ouvindo? Então, Estou. na tive mandado fazer a camiseta para você, o pessoal cataram a sua camiseta. Vou ter que fazer outra para você do seu tamanho, viu? Ô, Glória. Sobrou a pequena ali, daí a grande, eu acho que não vai ficar bom para você, que ficou dando na mesa da outra vez, mas eu vou comprar outra lá e já mandar fazer para você, Ah, tá tá? bom, combinado. Aí espera você no curso, viu? Na próxima aula presencial, se Deus quiser, eu vou estar lá. Então tá Até bom, dia então. 20, Luana. Tá pertinho já, viu? É o quê? É o dia Até 20 dia agora. 20. É o dia 20 agora a aula. Ah, não, mas aí é porque agora tá mais tranquila, porque foi tudo muito seguida. Minha filha pegou dengue, ficou um febrão de 39,5 que não abaixava de jeito nenhum. Dengue Nossa acho que Senhora. foi pior do que quando ela pegou Covid, misericórdia. Meu pai de Deus, nem Aí fala em essas seguida coisas. foi minha mãe, eu falei, ai, meu pai, já era o meu curso. Nossa Senhora. Mas tá bom, Deus que abençoe você, tá? Que dê Amém, nós bastante todos. saúde para você, para sua família aí, para a Lídia também, né? No trabalho aí. Amém, fica Amém com Só, para todos Deus. nós. só peço paz na vida de todo mundo aí. E, graças a Deus, acho que a gente tá melhor do que estava antes, né? A gente passou a fase da pandemia bem mais tensa, né? É, Minha mãe também não estava muito boa no final de semana. O meu irmão levou ela no médico lá, daí fez um raio-x, o médico passou um remédio lá, acho que é uma pneumonia, parece, sabe? Tava escarrando sangue, sabe? Aí fiquei Nossa, preocupado, mas graças a Deus tá melhor, tá bem lá. que bom. Beleza? Então, obrigado, viu, gente? eu que Até Nada, mais, viu? agradeço. Fica com Deus. Depois, semana que vem eu Tchau, faço uma aulinha tchau. de novo online pra gente revisar isso aqui. O outro daí, o Tá próximo, tá bom. bom? À Beleza, um noite para mim abraço. é tranquilo, à tarde eu não consigo fazer a aula. Não, mas eu acho que eu vou conseguir fazer à noite, eu consigo fazer, tá bom? Então tá bom, combinado. Valeu, um abraço, fica com Deus, viu? Obrigada, boa Luana. noite. Até Tchau, mais, tchau, Lídia, boa tchau. noite. Tchau, Luana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.